Olá, meu nome é Alano Queiroz, médico de Goiânia, e resolvi fazer esse vídeo porque observei que continuam rasas as discussões na internet sobre o coronavírus. Estão se formando verdadeiras torcidas organizadas, de um lado e de outro. Alguns colocando que fulano está certo, a gente tem que preservar a questão econômica, porque o colapso econômico vai gerar mais mortes do que a própria doença. De outro lado, as pessoas colocando que, na outra torcida, né? Que a gente tem que preservar vidas, que vida não tem preço, que depois a gente resolve a parte econômica, mas que a questão da vida é primordial. E eu fico pensando, por que elas têm que ficar em lados opostos? Será que existe esse dualismo? Ou é um, ou é outro? Ou a gente pode tomar algumas medidas que tentem equilibrar isso, equilibrar a perda de vidas e não deixar a nossa economia entrar em colapso? O que eu tenho observado é que os países mais ricos e inteligentes estão tomando essas medidas mais equilibradas. E é coisa que está faltando no Brasil, eu acho que por falta de amadurecimento político das próprias pessoas que apoiam um grupo ou apoiam outro grupo. Na economia, a gente nunca pode tirar o olho. Uma pesquisa da CIEG mostrou que aqui em Goiás, 29% das empresas só toleram 2 semanas de portas fechadas. E depois, elas não conseguem sobreviver. É desemprego, diminuição da arrecadação do Estado, recessão, depressão e assim por diante. Por outro lado, um estudo do Imperial College, que saiu agora há pouco, ele fez um estudo bastante interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele pegou a evolução da doença em alguns países, como ela se comportou, se baseou no fato de que 80% da população de um país pode ser contaminada com o vírus, que 20% vai precisar de internação e que 5% vai precisar de cuidados intensivos numa UTI com respiradores. Fez uma projeção baseada em 5 cenários, sendo que o primeiro cenário seria um cenário em que nós não faríamos nada. Fingiríamos que a doença não existe e vida normal. Em outro cenário, a gente colocaria uma quarentena vertical. Os mais idosos e grupos de risco seriam isolados e os outros poderiam trabalhar, manter a parte econômica viável e ativa, mas fariam campanhas de isolamento social e cuidados com a doença. E no último cenário, seria de supressão, quarentena total, precoce, tá certo? Ele separou em quarentena precoce ou tardia, eu vou colocar para vocês da quarentena precoce, que é a que mais dá resultado. Com esse estudo, ele colocou na projeção que no Brasil, se a gente não fizesse nada no cenário 1, teríamos até 1 milhão de mortes. No cenário que a gente faria radicalmente uma quarentena total por um tempo maior e precoce, até 40 mil mortes. E se a gente ficasse ali no intermediário, com tipo uma quarentena vertical, como eu disse, poderíamos ter até 600 mil mortes. O que a gente observa então? Que nesse estudo, a quarentena total é mais eficaz que a quarentena vertical. Isso dá parte de salvar vidas. Então, mostrei um trabalho mostrando que a quarentena total, na parte de salvar vidas, ela é bem mais interessante. E falei para vocês do estudo da CIEG que mostra que as empresas não conseguem ficar muito tempo de portas fechadas. Como atingir o equilíbrio? Talvez a gente esteja acertando. Que a gente fez uma quarentena total, que vai acabar ali dia 4, dia 7 de abril, e depois, a partir disso, iniciar uma quarentena vertical, que aí a gente não deixou entrar em colapso a economia e continuamos preocupados com a doença. Além disso, medidas do governo federal para evitar que as empresas demitam, dando juros mais barato, bem barato, para empréstimos, para pagar funcionários e manter esse circuito funcionando, entendendo quais são as cadeias produtivas mais importantes, abrindo exceções para essas cadeias para que a gente não tenha desabastecimento. Fazer uma campanha depois já estruturada na economia para como a gente vai dar o pulo, o arranque econômico depois da crise. E como eu disse, para isso a gente precisa ter minimizado as vidas. Eu falo isso porque também tem outro estudo que mostra lá na gripe espanhola em 1908 que os países que, na época, contiveram melhor a doença foram os que mais cedo se recuperaram economicamente. Então, numa terra arrasada igual a Itália ou a Espanha,
dificilmente vão ser os protagonistas do crescimento mundial após a crise. E os países que conseguirem segurar mais a doença nos seus países, provavelmente serão os países que lá depois da crise conseguirão crescer de maneira mais rápida. Eu espero ter ajudado para diminuir a questão de ser rasa as discussões na internet, dar argumento. Vamos ver, tentar uma opção de equilíbrio, uma opção do meio, para que a gente saia forte dessa crise. E eu acredito hoje nas medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal. A gente agora está indo para um caminho bem melhor. Mas para isso, parem de fazer campanhas só de vendo só um lado ou só outro lado. Vamos tentar ver o lado do outro. Abraço.